Olá, graça e paz do Senhor Jesus esteja com vocês, tudo certinho? Eu espero que sim. Hoje é segunda-feira, dia de Mulheres na Bíblia, o que podemos aprender com elas? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, te recebo aqui na sala da minha casa para juntos compartilharmos do crescimento espiritual através das Sagradas Escrituras. Já vou pedir desculpa para vocês, como nos outros vídeos. Aqui eu moro numa rua muito movimentada e infelizmente, de vez em quando vocês vão ouvir aí algum barulhinho. Bom, nesse quadro nós meditamos em exemplos de mulheres que nos inspiram a vencer grandes batalhas, a chorar quando necessário, a honrar quem é de direito ser honrado, a ser temente a Deus e a buscar cada dia mais seguir os seus passos através da palavra dele, da Bíblia Sagrada. E como a Bíblia ela é completa, e eu acho isso lindo, ela também nos deixa exemplos a ser seguidos e exemplos que nós devemos observar para não seguir. Lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 20, vai dizer assim, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos sofre prejuízo. Esse versículo destaca que a escolha de se associar com pessoas sábias e aprender com as suas experiências pode contribuir para o nosso crescimento em sabedoria, o nosso crescimento como pessoa, o nosso crescimento nos relacionamentos, tá? Então é um versículo para que a gente venha observar. E tendo isso em vista, hoje nós escolhemos a história de Mical. A Bíblia vai nos contar dessa história lá em 1ª e 2ª Samuel. Ela era a filha mais nova. Primeiro rei de Israel. Quem que foi ele? Saul. E o nome, de Mical significa provavelmente quem é como Deus. A tradição acredita que ela era filha de Ainoã, que foi mulher de Saul e não uma de suas concubinas, como nós vimos que Saul ali teve, teve outros filhos com essas concubinas. Bom, Mical foi dada para Davi por 100 prepúcios dos filisteus. É uma história muito interessante de ser contada, mas vamos deixar para um outro vídeo. Mas se você tiver interesse, leia lá nas escrituras, leia lá na palavra, em 1 Samuel, que você vai conhecer esse relato e é muito interessante, tá bom? Bom, depois dela ser dada para Davi, ali pelo preço de 100 prepúcios de filisteus, Davi precisou então fugir do seu sogro, Ele começou a fugir de Saul porque Saul queria a sua morte, E aí o que Saul fez? A deu para um outro homem, para ser esposa. Porém, lá em 2 Samuel, capítulo 3, dos versículos 12 ao 17, Davi manda trazê-la de volta. A Bíblia é um relato em 2 Samuel capítulo 6, versículo 23, que sugere que Mical não teve filhos durante a sua vida. A razão específica não é dada nas escrituras, mas existem algumas possíveis explicações, mas a Bíblia não fornece nenhuma explicação clara sobre isso, tá bom? Um dos motivos, infertilidade. Segundo, castigo divino, devido à sua crítica atitude, em relação ao momento em que Davi começa a dançar e se regozijar na presença do Senhor, onde ali os seus vestidos, se levantam, tá? Um outro motivo são as circunstâncias desfavoráveis, pois olha os desafios que eles enfrentavam como casal, não é verdade? Perseguição, conflito político, familiar, a mulher é dada a outro homem, Então pode ter sido isso também que dificultou a formação de uma família ali completa entre Mical e Davi. Mas, independente de qual explicação, exista para que ela não gere filhos, isso não nos impede, meus irmãos, minhas irmãs, de reconhecer algumas lições importantes na vida de Mical. E eu preparei aqui para vocês algumas lições que nós aprendemos observando a vida de Mical, como filha, como esposa e como serva de Deus, tá bom? Porque ela era do povo de Deus, Ela era filha do rei Saul, que, querendo ou não, por conta da vontade humana,
ele também foi escolhido por Deus, não segundo a vontade de Deus, mas segundo o coração dos homens, né? Que sabemos que Davi, então, foi realmente o rei que Deus escolheu segundo o seu coração. Então, a primeira lição que nós aprendemos com a vida de Mical é: para ser leal, enfrentamos muitos desafios. Mical enfrentou um dilema de lealdade entre o seu pai Saul e o seu marido Davi. Quando Saul perseguiu Davi, Mical ajudou seu marido a escapar, mostrando a sua lealdade para com ele. Isso destaca a importância de equilibrar as relações familiares e responsabilidades conjugais, bem como as escolhas difíceis que podem surgir, tá? Então, como Mical, nós precisamos, então, vencer esses desafios de lealdade quando há conflitos no meio familiar. Segundo, custo do conflito familiar. Tudo tem um custo. A relação de Mical com seu pai e seus irmãos estava frequentemente envolvidas em conflitos políticos e familiares, como nós já vimos, né? Isso reflete como os conflitos de interesse e as disputas podem criar tensão e divisão nas famílias, né? Destacando, meus queridos, a importância de buscar a Deus para que Ele traga paz no seio familiar e sempre que possível, né? Sempre que necessário, procurar reconciliar, tá? Através da ajuda do doce Espírito Santo. Terceira lição: coragem em tempos difíceis. Isso mesmo. Esta mulher, Mical, mostrou, meus amados, muita coragem. Ela mostrou coragem ao enganar os seus próprios parentes a proteger Davi. Palavra forte, enganar, né? Mas foi um modo, meus queridos, que ela utilizou ali para proteger o seu marido. Mas ela estava arriscando a sua própria segurança. Isso ilustra como a coragem pode ser necessária em situações desafiadoras e como as pessoas podem tomar medidas ousadas para proteger aqueles que amam. Assim como seu irmão também fez. Lembra da história de Jonatas? Também, né? Ele ali livrou Davi em relação ao seu pai Saul, avisando Davi da ira do seu pai. E a quarta lição que nós aprendemos aqui, observando a vida de Mical, é a importância da comunicação. Isso é, irmãos, extremamente importante, necessário, né, em todos os relacionamentos, inclusive no relacionamento conjugal. Quando Mical expressou o seu desagrado pela adoração de Davi a Deus, né, ali de uma maneira pública e muito crítica, isso criou uma brecha no seu relacionamento. Isso ressalta a importância da comunicação aberta e honesta em um casamento, bem como a necessidade de resolver diferenças de maneira construtiva, né? Não podemos deixar, então, que se ponha o sol sem nós nos reconciliarmos ali com o nosso cônjuge, tá? Assim, a quinta lição que eu encontro observando Mical: as consequências das ações do seu pai. Bom, Mical foi afetada pelas ações e decisões do seu pai, o rei Saul, que perseguiu Davi. Isso mostra como as ações dos pais podem ter um impacto duradouro na vida de seus filhos e netos. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos observar muito bem como que está sendo a nossa atitude em relação aos nossos filhos, né? As nossas atitudes nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, porque isso, meus irmãos, está refletindo nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, né? Nos nossos filhos, nos nossos netos. Então é muito importante sabermos que todas as nossas ações, elas geram consequências para gerações futuras, tá bom? Então vamos plantar sementes boas, vamos plantar sementes que lá na frente, se Cristo não voltar buscar a sua igreja, os nossos filhos e os nossos netos possam então colher, né, durante muitos e muitos anos, tá? Resumindo então, sobre a vida de Mical e que nós
podemos aprender com a vida dela é que as escolhas e ações individuais têm consequências coletivas. A lealdade, a coragem, a comunicação desempenham papéis importantíssimos nos relacionamentos e no seio familiar, tá? Mical nos encoraja a considerar as dificuldades das dinâmicas familiares e a importância de tomar decisões de maneira prudente, tá? Lembra que nós falamos que isso vai ser sementes para gerações vindouras. Bom, então é isso que temos para hoje. Eu já tenho mais de 26 vídeos com exemplos de mulheres na nossa playlist do quadro, né? Corre lá, maratonar e deixe nos comentários qual ou quais, né, das mulheres que nós trouxemos nesse quadro você se identifica mais. Se você quiser deixar aqui uma indicação de uma mulher que eu ainda não tenha, né, gravado um vídeo ou que você tem uma perspectiva diferente da que eu trouxe aqui, deixa também nos comentários que eu vou estar lendo, estar pesquisando e, se possível for, eu trarei novamente. Então é isso, eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas que o Espírito Santo continue falando ao meu e ao seu coração. Graça e paz e até o próximo vídeo.